Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a separação da humanidade e a ciência. Essa separação não precisaria de existir. A gente pode observar assim, a tecnologia e as limitações que os próprios cientistas apresentam, a sofisticação e muitas vezes esse desenvolvimento que eles têm, os antigos tiveram, cientistas antigos e os atuais seguem na mesma direção. E é bem interessante porque o conhecimento que eles passam a adquirir assemelha-se ao conhecimento que aquele agricultor anteriormente tinha, que é o conhecimento da natureza. E muitos hoje ainda apresentam esse conhecimento. Quer dizer que a época certa de fazer o plantio, a época certa de preparar o solo, quer dizer que hoje tem a ciência, mas o conhecimento anterior que os agricultores possuíam equivale ao conhecimento hoje que a ciência adquiriu através dos instrumentos. E é bem interessante, porque muitas referências que hoje a ciência apresenta está sempre relacionado assim, que houve alteração na natureza e aquela previsão que eles previam não aconteceu. Mas aquele que tem o conhecimento da natureza, ele tem um procedimento correto. Depois nós sabemos assim que os chamados cientistas, o custo que eles tiveram para fazer e para ter esse conhecimento, então agora eles usam palavras muitas vezes de outro idioma para dificultar o entendimento da chamada ciência. E seria um trabalho assim, possibilitando que os seres humanos viessem a ter um conhecimento que alguns adquiriram. Por isso, esses que tiveram o conhecimento agora são responsabilizados. O conhecimento natural da importância que nós tínhamos que valorizar, e nós sabemos de muitos feitos que não foram consagrados pela chamada ciência. Feitos que ainda hoje é conhecido, como a saúde, a maneira de comportar, a maneira de ser. Então fica bem fácil assim de muitas referências. A naturalidade. E se a pessoa tem vontade de tornar-se um conhecedor das leis que a natureza apresenta, é só ele ter um pouco de paciência com ele mesmo. E depois nós sabemos assim que algumas pessoas falam assim, num conhecimento, que ele teve paciência e ele teve a dedicação. Depois nós sabemos assim que muitas donas de casa têm um conhecimento muito importante. E esse conhecimento não está relacionado a ter tido os caminhos que a ciência adquiriu. Quer dizer que a firmeza, a naturalidade é muito mais importante. Então, a chamada ciência, ela tem um limite. Nesse limite, aqueles que são os chamados cientistas, eles mesmos que colocaram esse limite para valorizar, para, como se fosse o seu estudo, ter um valor especial, pela simplicidade que apresenta. Então, nós tínhamos que ter essa sensibilidade dentro de nós, de percebermos que o valor que está apresentando, transmitida por aqueles, não quer dizer que esse valor tenha que ser dificultado para a humanidade. Então, essa separação entre a humanidade e a ciência não precisaria de existir. Essa separação, ela é colocada por aqueles que tiveram os estudos, a despesa altíssima que tiveram para ter aquele conhecimento, teria que ser uma maneira de distribuir esse conhecimento para a humanidade. Se você gostou, acesse nossas páginas e nos prestigie com seu like.